delas. 2 Timóteo, amados e amadas, no capítulo 2, versos 14 a 26, nós vamos estar encerrando hoje essa exposição e nós estamos tratando aqui numa temática muito interessante, né, que é lembre-se, né, lembre-se. O que você pode dizer desse quadro, né? Um homem que está enfrentando sofrimento por conta do Evangelho, ele resolve escrever para um jovem pastor para que ele prosseguisse o seu ministério, né? Como que Paulo está passando o bastão para um jovem pastor de aproximadamente 40 anos de idade. E ele escreve esta carta com essa percepção. E eu tenho dito aqui, é importante a gente lembrar acerca dessa grande ideia desse texto, dessa carta como um todo, que eu tenho entendido na seguinte frase: o sofrimento por conta da fidelidade ao Evangelho é premiado pela preservação do obreiro fiel e a sua recompensa na vinda do Senhor Jesus. Paulo está se sentindo só, Lucas está com ele, Onesíforo foi aquele bom homem que havia conseguido recriar o coração do apóstolo, mas Paulo tem uma pessoa em mente, ele quer que Timóteo vá visitá-lo. Historicamente, amados, nós não temos como cravar isso, mas provavelmente Lucas pegou essa carta e entregou para Timóteo, mas não deu tempo para Timóteo visitar o velho, cansado, alquebrado apóstolo. E ele preservou então esta carta, que por conta então de uma ação providente nós temos acesso. E nesta carta então Paulo está preocupado em estar incentivando a Paulo, primeiro, a que ele prestasse atenção no seu chamado, dizendo: Timóteo, Paulo está dizendo para Timóteo, presta atenção, Timóteo, presta atenção. Depois, a segunda preocupação de Paulo é: Timóteo, sofre comigo, sofre comigo. Não te envergonhes das minhas algemas, não te envergonhes do testemunho do Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro. E essa porção que nós estamos vendo, 14 a 26, Paulo está dizendo para Timóteo: Timóteo, lembre-se de uma coisa, procura apresentar-te a Deus, obreiro aprovado, e que maneja bem a palavra da verdade. Seja atento à palavra. Dá um clique aí, João Marcos, por favor. E aí tem essa grande ideia, né? Nós somos reféns das nossas falas. Logo temos de nos lembrar de quem somos e para quem servimos com as nossas palavras. Nós vimos na quinta-feira passada, a primeira porção, 14 a 18. Temos de nos lembrar da palavra da verdade. Vou ler novamente, sem a preocupação de expor, mas para que você possa saber o contexto, né? Lembra-lhes quem? Timóteo, lembra a igreja, fala com o meu povo, com a igreja que você é pastor em Éfeso, exortando-os diante de Deus que não discutam por causa de palavras que não têm utilidade alguma, senão a de prejudicar os ouvintes. Procura apresentar-te aprovado diante de Deus como obreiro que não tem de que se envergonhar. Timóteo era uma pessoa muito envergonhada, qualquer semelhança com alguns aqui não é mera coincidência. Que maneja bem a palavra da verdade, mas evita as conversas vãs e profanas, pois os que agem assim promovem ainda mais a impiedade, e as suas palavras se alastrarão como gangrena. Entre estes se encontram Himeneu e Fileto,
eles se desviaram da verdade, afirmando que a ressurreição já aconteceu e com isso perverteram a fé em alguns. Né? Na quinta-feira passada eu acabei ficando apenas até aqui falando sobre a palavra da verdade, a necessidade que a gente tem de se lembrar dela, evitando palavras que não têm utilidade alguma, evitando conversas vãs e profanas, evitando palavras que se alastram como gangrena, isto é, palavras que adoecem, palavras que matam, né? E outras discussões, heresias e maus ensinos. Agora, dos versos 19 a 21, Paulo fala que nós devemos nos lembrar de que somos vasos. Não é? Paulo já havia falado sobre, preste atenção para você não se perder, né? Soldado, atleta, lavrador, obreiro, versículo 15, né? Obreiro que não tem do que se envergonhar. Ele está pensando em alguém que precisa manejar bem uma ferramenta de trabalho, né? Maneja bem a palavra da verdade. E agora ele vai estar falando de que somos vasos, versos 19 a 21. E a terceira e última porção, dos versos 22 a 26, é para a gente se lembrar de quem nós somos servos. De quem nós somos servos. Versículo 19, acompanhe comigo aí, tá? Todavia, o firme fundamento de Deus permanece e tem este selo: o Senhor conhece os seus, e aparte-se da injustiça todo aquele que profere o nome do Senhor. E agora que entra essa comparação, essa metáfora do apóstolo Paulo, que não é fácil da gente entender o seu significado, mas a gente com muita humildade vai tentar entender aqui juntos. Numa casa que é grande, não há somente vasos de ouro e de prata, mas também de madeira e de barro, uns na verdade para uso honroso, outros porém para uso desonroso. Se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para honra, santificado e útil ao Senhor, preparado para toda boa obra. Foge também das paixões da juventude e segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que invocam o Senhor de coração puro. E rejeita as questões tolas e inúteis, sabendo que geram discussões. Ao servo do Senhor, e você, minha irmã, pode colocar aqui a serva do Senhor sem problemas, não convém discutir, mas pelo contrário, deve ser amável para com todos, apto para ensinar, paciente, corrigindo com mansidão os que resistem na esperança de que Deus lhes conceda o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade e que se libertem da armadilha do diabo, porque haviam sido presos para cumprirem a sua vontade. Versículo 19, queridão, queridona, Deus conhece os seus. Deus conhece os seus. Todas as vezes que eu estudo o livro de 2 Timóteo, quando entra nesse texto, e eu já estudei ele junto com outros pastores, e a gente fica assim, 40 minutos, 1 hora, falando sobre o que Paulo tinha em mente quando falou dos vasos. Né? E a gente fica naquele... Esse texto faz parte daquele rol que a gente vai perguntar para o próprio autor, né? Na eternidade, se o Senhor assim permitir. Porque eu entendo, amados, que o que Paulo está dizendo aqui, e aí eu vou caminhar nesse sentido, que Deus conhece aqueles que são dele. E que o mais importante não é o fato de você ser de ouro, prata, madeira ou barro. O que importa é se você vai ser vaso, ou utensílio, ou vasilha, para uso honroso ou desonroso. É o meu entendimento desse texto. A questão não é, meu querido e minha querida, preste muita atenção, se você tem habilidades incríveis. Na igreja do Senhor Jesus nós temos muita gente de ouro,
qualquer ministério, atuação, liderança, desenvoltura. Gente de prata, mas tem muita gente de madeira. E tem muita gente de barro. O que importa, queridão, queridona, diante disso tudo, é da gente ter um fim honroso, um proveito honroso. Porque assim como numa casa grande, eu não sei quantos de vocês têm muitos utensílios e vasos, você pode ter um vaso para colocar flores lindíssimas. Débora, por exemplo, tem descoberto nesses últimos tempos essa questão, né, de se utilizar de plantas e pimenta também. E a Ivone não está aqui, mas ela também tem as plantações dela. A Yara está ali, que compartilha ali de sociedade. Agora, tem muito vaso na nossa casa que é usado para um fim que não é tão honroso, tão de destaque, não é? Utensílios de lixo, de dejetos aí, alimentares, não é? Vasos que a gente esconde, que a gente não coloca na sala de visita, que a gente deixa no quarto da bagunça, aquele quarto que a gente vai abrir a porta e cai o mundo em cima da gente. Mas o Senhor conhece os seus. E diz o texto: e aparte-se da injustiça todo aquele que profere o nome do Senhor. A NVI traduziu assim: entretanto o firme fundamento de Deus permanece inabalável e selado com essa inscrição: o Senhor conhece quem lhe pertence, e afaste-se da iniquidade todo aquele que confessa o nome do Senhor. Nós temos selos nesses vasos. Imagina uma casa grande, e aqui eu fico pensando na igreja, no povo de Deus, e há um selo ali, olha, fulano de tal, ele é ouro, e ele vai ter um fim honroso, é um destaque. O outro é barro, ele é frágil, ele não tem muito valor monetário, mas eu também tenho prazer nele. Ele é meu filho, ele é minha filha, é meu vaso. A primeira marca do obreiro aprovado, amados, um comentarista vai dizer, é a pureza doutrinária. É o manejo reto da palavra da verdade. A segunda marca é a pureza da vida. E existem esses dois testes, e esses dois testes nunca devem ser separados. Nós vimos aqui Paulo falando de soldado, de atleta, de lavrador, de obreiro, e agora o vaso. E a citação no versículo 19, direta, é Números 16, 5, naquele episódio de Coré, quando o Senhor se utiliza da sua palavra para discernir ali, e ele fala a Coré dizendo: amanhã pela manhã o Senhor fará saber quem é seu, quem é o santo que ele fará chegar a si, e aquele a quem ele escolher fará chegar a si. No mesmo capítulo, no versículo 26, diz: falou a congregação o Senhor, dizendo: desviai-vos, peço-vos das tendas desses homens ímpios, não toqueis nada do que é seu, para que porventura não pereçais em todos os seus pecados. Na cabeça de Paulo está Emileu e Fileto, estão esses homens que estavam ensinando maus princípios pervertidos da palavra de Deus, obreiros infiéis, gente que estava falando palavras que não tinham utilidade alguma, pessoas que estavam envolvidos em conversas vãs e profanas, e pessoas cujas palavras, cujos ensinos estavam se alastrando como gangrena, fazendo com que o corpo de Cristo ficasse perto de ser mutilado. Daí então Paulo se utiliza dessa comparação, dizendo o seguinte: olha, na igreja, se segura na cadeira, nós temos pessoas boas, e nós temos pessoas péssimas. E o que faz a diferença não é a constituição, não é o fato de ser ouro, prata, madeira ou barro.
mas é o fim honroso e o fim desonroso. O proveito. O proveito. Jesus já havia advertido no seu famoso sermão escatológico, em Mateus 24, 24, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. O que Jesus está dizendo, meu amado e minha amada, aproveitando aqui a metáfora do apóstolo Paulo de vaso, são pessoas que a gente diz, é ouro. E Jesus fala, é ouro, mas o fim é desonroso. São pessoas que a gente diz, é prata. E Jesus diz, mas o seu fim é desonroso. Ao passo que você tem um apóstolo velho, doente, preso como o apóstolo Paulo, um sujeito medroso, acovardado, tímido como Timóteo. E Jesus fala, é madeira, é barro, mas o fim é honroso. Eu tenho para mim que Paulo está assim, ainda que de uma maneira não muito clara, porque às vezes a gente olha para esse texto e compara com aquilo que Paulo falou aos romanos sobre o vaso para a perdição, o vaso para a salvação, ou que ele vai falar aos coríntios, se não me engano, 1 Coríntios 3 também, sobre a questão da obra de cada um que vai ser manifestada pelo fogo. Enfim, eu não estou interpretando essa metáfora à luz dessas outras, porque os contextos são distintos. Paulo não está falando aqui de vida eterna, ele está falando aqui de missão. Ele está falando aqui o seguinte, olha, tome cuidado, porque tem muita gente que é ouro, mas o fim, o propósito, não é para me causar, para me dar honra. Há vários tipos de vasos, mas apenas 2 usos. Um comentarista vai dizer o seguinte, ninguém deve se assustar porque a igreja tem tanto cristãos bons quanto ruins. E a lição é que, como tem vários tipos de vasos ou de utensílios, existem vários tipos de cristãos. Alguns são para honra e outros para desonra. E quem se purificar dessas coisas, diz o versículo 21, se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para honra, santificado e útil ao Senhor, preparado para toda boa obra. E eu pergunto para você, purificar de que coisas? Daquilo que Paulo já havia dito antes. De pessoas que se utilizam da palavra de Deus, amados, para fazer discussões, dissensões, conversas vãs, profanas, palavras que se alastram como gangrena. A orientação de Paulo é o seguinte, fuja desses. Porque a palavra de Deus, amados, precisa gerar saúde. Por isso que Paulo vai dizer muito a Timóteo sobre sã doutrina, doutrina que gera saúde. Por isso que o Salmo 119, verso 9, vai dizer, com que purificará o jovem o seu caminho? Observando conforme a tua palavra. E quero um outro texto também, Jeremias 15, 19. Portanto, assim diz o Senhor, se tu voltares, então te trarei, e estarás diante de mim. Se apartares o precioso do vil, serás como a minha boca. Tornem-se eles para ti, mas não voltes tu para eles. A palavra de Deus ela é tão preciosa, amados, que Pedro vai dizer em 1 Pedro 1, 23, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, vive que permanece para sempre. Então você só vai ser um vaso para honra, santificado e útil ao Senhor e preparado para toda boa obra, se você não se preocupar em se unir com quem é ouro, prata, madeira ou barro, mas independente da sua constituição, você se preocupar com o fim útil da palavra de Deus na sua vida. Para que as pessoas digam a seu respeito, como aquela mulher disse a respeito de Elias, vejo que a palavra que sai dos teus lábios, a palavra é verdade, a palavra de Deus que está nos teus lábios, ela é verdade. O que caracteriza então, amados, o que determina se de fato nós estamos na direção certa, é se de fato
a palavra de Deus na nossa vida. Porque no fundo, nós somos vasos. Alguns são ouro, outras prata, outras madeira, outras barro. Mas eu estou repetindo para ficar bem forçado mesmo, bem reforçado. Você tem que ser de honra. Não pode admitir-se ser de proveito desonroso. Isso é que faz diferença. Aí eu me lembro daquilo que Paulo escreveu, né? Em 2 Coríntios 6, 4 a 10. Estão comigo? Antes em tudo nos recomendamos como servos de Deus em muita perseverança, em tribulações, em dificuldades, em angústias, em chicoteamentos, em prisões, em tumultos, em trabalhos, em noites sem dormir, em jejuns, em pureza, em conhecimento, em paciência, em bondade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na mensagem da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, tanto de ataque como de defesa, por honra e por desonra, por difamação e por boa reputação, como se fôssemos mentirosos, sendo porém verdadeiros, como desconhecidos, porém bem conhecidos, como quem está morrendo, mas de fato vivendo, castigados, porém não mortos, entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo. E daí, para terminar essa porção, Paulo, no versículos 22 a 26, dá exortações. Lembra de quem você é servo. E aí no versículo 22, foge das paixões da juventude e segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que invocam o Senhor de coração puro. Olhe para mim, você que já está no Evangelho há muito tempo, já associou muito esse texto para jovens, sobretudo correspondendo ou dizendo respeito a paixões sexuais. Mas, amados, Timóteo deveria ter os seus 40 anos, provavelmente casado, talvez, não posso cravar. Mas paixões da juventude aqui não diz respeito necessariamente aos arroubos sexuais. O que Paulo está dizendo é o seguinte: Timóteo, deixa de meninice. Timóteo, deixa do arrobo da juventude. Um comentarista chamado Champlin vai dizer o seguinte: o que Paulo tem ideia aqui são as tendências incontroláveis da juventude, como, não precisa levantar a mão se você tem disso, isso aí independe de idade, né? Paixões da juventude, olha só: impaciência, aversão à autoridade, repúdio à rotina, convicções exageradas sobre questões teológicas e algo que um comentarista vai dizer, se não me engano foi o MacArthur, a questão do espírito questionador. Muito da juventude. Foge das paixões da juventude. Foge desses desejos, desses impulsos relacionados a uma vida sem limites. E segue a justiça, a fé, o amor, a paz, com os que de coração puro invocam quem, amados? Invocam o Senhor. Tem uma vida para Deus. Em 1 Timóteo 4,12, Paulo diz: ninguém despreze a tua mocidade, mas ser o exemplo dos fiéis na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza. O que Paulo está dizendo a Timóteo: Timóteo, já está na hora de amadurecer, Timóteo. Paulo, quando vai escrever aos 1 Coríntios, capítulo 13, ele diz: olha, quando eu era menino, eu pensava como menino, falava como menino, sentia como menino, mas agora que eu já sou homem, eu acabei com as coisas de menino.
Amado, ficar discutindo teologia pelo Facebook é coisa de menino. É coisa de menino. É coisa de menino. Ficar brigando por conta de ideologia política, de direita, de esquerda, que seja, é coisa de menino. Ficar buscando profecias da Bíblia que estão se encaixando nos dias de hoje, vacina contra o Covid, tem base bíblica ali, toma cuidado, é coisa de menino. Tentar descobrir o código da Bíblia, eu tenho medo de falar porque vai ter gente pesquisando isso, né? O código da Bíblia é coisa de menino. Fazer uma comparação nas profecias de Nostradamus com as profecias de Apocalipse é coisa de menino. Ficar dizendo que o sinal da besta é aquela marca que quando a gente compra algum produto no supermercado, é código de barras, né? Código de barras ali, tem o número da besta, é coisa de menino. Coisa de menino. E outras discussões mais. Um dia eu participando de um grupo de pastores, um pastor estava brigando lá, coisa de menino também, por quantos filhos o crente deve ter. Ele estava defendendo que o crente tem que ter de 3 para cima. Né? Tá errado. Tá errado, tá errado, tá errado. Tô errado. Coisa de menino. E as discussões, amados e amadas, que a gente tem por aí. Divisões de famílias. Então Paulo diz, foge das paixões da juventude. Segue a justiça, a fé, o amor, a paz, com os que invocam o Senhor de coração puro. Eu não quero chocar você, mas nós temos que pregar contra o homossexualismo. Mas há muito, amados, do cuidado em relação ao homossexual que a gente precisa tratar. Não adianta. O pecado do homossexualismo e o pecado do adultério, para Deus é a mesma coisa. E do sonegar o imposto de renda é a mesma coisa. Do desobedecer pai e mãe é a mesma coisa. Mas nós tratamos alguns pecados como sendo mais sérios do que os outros. E a igreja muitas vezes ela exclui no sentido de aconchego, de proximidade e de ajuda e de suporte. Temos que aprender muito. Versículo 23, e rejeita as questões tolas e inúteis, sabendo que geram discussões. A palavrinha no grego, amados, não é discussões não, é brigas. Tá? Olhe para mim. Que questões são essas? A nova tradução da linguagem de hoje diz, fique longe das discussões tolas e sem valor, pois você sabe que elas sempre acabam em brigas. 1 Timóteo, né? 1,4, é uma dica, né? Nem se deem a fábulas ou a genealogias intermináveis, que mais produzem questões do que edificação de Deus, que consiste na fé. Assim eu faço agora. Ainda a primeira carta, Paulo vai dizer a Timóteo assim, olha, se alguém ensina alguma outra doutrina e se não conforma com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, os quais nascem invejas, porfias, blasfêmias, ruins, suspeitas, contendas de homens corruptos de entendimento, privados da verdade, cuidando que a piedade seja causa de ganho. Aparta-te dos tais. Paulo está dizendo, Timóteo, foge de questões insensatas e absurdas, Timóteo. Foge de gente que é soberba e que nada sabe. Gente que fica discutindo questões e contendas de palavras. Sabe por quê, Timóteo? Presta atenção, Timóteo. Nós somos servos do Senhor. Versículo 24, ao servo do Senhor. Repita comigo, servo do Senhor. Nós somos servos do Senhor, nós temos que prestar contas a Ele, amados. Não é a nossa denominação,
É Ele, é o Senhor. Então a gente discute muito, a gente ofende muito uns aos outros, amados. Não convém discutir ao servo do Senhor, mas pelo contrário deve ser amável para com todos, apto para ensinar, paciente, corrigindo com mansidão, porque também não é para ser uma vaquinha de presépio, né? Dizer, não, eu concordo com tudo. Concordo com você, você está certo. Você está certo também. Não, não, gente, é corrigindo. Tem que corrigir, vamos corrigir. Mas olhe para mim, versículo 25. Corrigindo com mansidão os que resistem, na esperança de que Deus lhes conceda o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade e que se libertem da armadilha do diabo por quem haviam sido presos para cumprir a sua vontade. Preste atenção aqui, amados, é corrigir, sim, as pessoas que estão no erro, os adventistas, os testemunhas de Jeová, os nossos irmãos que estão em algumas igrejas neopentecostais que não parece igreja, são igrejas tipo Unibanco, né? Unibanco não parece banco, essas não parecem igreja, e são pessoas más, soberbas, pessoas interessadas apenas no lucro, mas o texto diz, olha, corrija com paciência, com mansidão, lembrando que a gente é servo do Senhor. O alvo, amados, da nossa interpelação nunca deve ser conduzir as pessoas para o inferno. Muito pelo contrário. Versículo 26. Que se libertem da armadilha do diabo, porque haviam sido presos para cumprirem a sua vontade. Eu interpreto esse texto dizendo o seguinte, nós temos que tratar bem os que estão desviados, para que eles troquem os laços do diabo pelos laços da verdade. Mas para isso a gente tem que ser manso. Ah, pastor, eu não dou conta. Quando eu vejo o erro, eu detono, eu falo mesmo. Não, não. Fala mesmo não. Servo do Senhor, não convém contender. Não. O Eugene Peterson, vamos lá? Eu sei que tem gente que não gosta da mensagem, mas olha o que ele traduz. Fuja das vontades fortes da juventude. Persiga a retidão madura, fé, amor, paz, e se una com os que oram honesta e seriamente na presença de Deus. Não se envolva em discussões sem sentido, que sempre terminam em briga. O servo de Deus não deve ser brigão, mas um ouvinte gentil, um professor calmo, que é firme e também paciente com os mais rebeldes. Você nunca sabe como ou quando Deus vai torná-los sóbrios, como a mudança de coração e o retorno à verdade, para que possa escapar da armadilha do diabo, pois foram apanhados, são mantidos cativos, forçados a seguir suas ordens. Amado e amado, você precisa entender que quem está no erro está escravizada por Satanás. Você deve orar por ela, ter misericórdia dela, e não é ficar dando tapa na cara o tempo todo, não dá jeito. Eu dei aula há muitos anos em seminário, hoje eu dou treinamentos aí, Brasilzão afora, e eu tenho pastores amigos e que são alunos com os comportamentos e doutrinas mais loucas, não é? Já contei para vocês alguns casos interessantíssimos, não é? Por mais que algumas pessoas me tenham como uma pessoa, não sei, não me conhecem, né? O pastor Ezequiel é sério, é carrancudo, é intolerante. Absolutamente, amados. Absolutamente, Deus é testemunha. Nós precisamos ter convicções. Mas nós precisamos, vou usar o português rasgado. A gente tem que ter educação para falar com as pessoas. Porque senão a gente não ganha ninguém. A gente não ganha ninguém. O que eu tenho de pessoas, amados, que foram corrigidas no seu rumo, porque foram admoestadas com mansidão. Se você bate de frente com o erro, sem ser compassivo, a pessoa vai se afirmar mais no erro. É simples assim. Então vamos às aplicações finais. Eu já disse, a uma eu falei no outro, no B. B eu falei também, João, vamos C. A honra do vaso
não está nele mesmo, mas em seu uso. A honra de um crente não está em sua reputação, mas em sua missão. Aí você fala, mas pastor, como é que é isso? Paulo diz aos Efésios capítulo 4, versos 1 a 3. Rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Então você sabe aquele seu colega de trabalho, aquele seu encarregado, aquele seu parente, que lhe irrita, porque ele tem uma crença diferente do que a sua, passe a tratá-lo com humildade, mansidão e paciência, em amor. Porque vai chegar um tempo que ele vai dizer, junto para você, vai dizer o seguinte, olha, como é que é isso? Me ajude. Me ajude. Agora, se você for um inquisidor, se você for aquele camarada, sei lá, um caça-demônio, um caça-heresias, se você for um cara truculento, um cara grosso, um troglodita, nem vou falar mais, como é que você vai alcançar as pessoas, amados? A honra do vaso não está no material com que ele é feito. A honra do vaso está na sua missão, no seu proveito. Eu espero que a sua vida tenha um proveito honroso, para que você seja vaso para honra, santificado, útil ao Senhor e preparado para toda boa obra. Outra, João, cuidado com as suas paixões, tá? Há muitos em nosso meio se perdendo por desejos que são próprios da juventude, isto é, são passageiros, amados. Eclesiastes, o autor diz, lembra-te também do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais venham a dizer, não tenho neles contentamento. Como tem gente, amados, hoje em dia se arrependendo, porque agiu há pouco tempo atrás no ímpeto da juventude e fechou portas incríveis. Fala assim, meu Deus, se eu tivesse mais uma chance. Meu Deus, eu teria agido de maneira diferente. Eu não teria falado. Olhe para mim, amados. Talvez você teria que ter falado a mesma coisa, só que de uma forma diferente. Não precisa chutar a santa de ninguém. Não precisa chegar numa pessoa que é espírita e dizer que o culto dela é Satanás, que ela vai para o inferno mesmo, que se não converter, vai para o inferno e não sei. Não, para. Jesus morreu na cruz para tirar o seu pecado, não é para tirar a sua inteligência, não. Continua usando a sua cabeça. Pedro Dulce tem um livro sobre a questão de usar a mente, não é? Para o Evangelho, para a glória de Deus, faça isso. Seja amável, apto para ensinar, paciente. Por último, João, use suas palavras para abençoar as pessoas com quem você convive. Não vá para os extremos. Toda militância ideológica tem suas falhas de propósito. Tiago vai dizer, assim falai e assim procedei. Tiago 2,12. Como devendo ser julgados pela lei da liberdade. Eu quero terminar. João, dá um clique aí, por favor. Em poucos minutos. Prometo que vou enaltecendo a memória desse cidadão. John Bunyan. Esse homem, amados, é responsável por uma obra que se tornou o livro mais vendido depois da Bíblia durante muitos anos. O clássico, O Peregrino. Este homem foi um pregador batista, pastor leigo,
não teve formação teológica. Nasceu em 1628, na Inglaterra, em Bedford. Ele era funileiro. Recebeu uma educação comum, sabia ler e escrever e só isso. Não era crente desde a infância. Sua primeira esposa o influenciou à salvação, quando deixou 2 livros que o impressionou profundamente. E ele disse: nesses 2 livros, que eu às vezes lia com ela, eu encontrava algumas coisas que me agradavam um pouco, mas durante todo esse tempo não encontrei nenhuma convicção. Durante os primeiros 5 anos de casamento, Bunyan foi convertido a Cristo, se tornou membro de uma igreja batista. Estudava as Escrituras, mas não encontrava paz ou segurança, tinha muitas dúvidas. Ele disse certa feita: todo um dilúvio de blasfêmias, tanto contra Deus, Cristo e as Escrituras, foi derramado sobre o meu espírito para minha grande confusão e espanto. Meu coração às vezes ficava excessivamente duro. Ainda que eu pudesse ganhar 1000 libras por uma lágrima, eu não poderia derramar nenhuma. Na igreja, hein? O homem era duro. Mas um dia, passeando pelo campo, o Senhor colocou uma frase no coração dele: tua justiça está no céu. Tua justiça está no céu. Ele pensou, olhou, viu pelos olhos da alma Jesus Cristo à direita de Deus. Tua justiça está no céu. Ele estava à procura da justiça dos homens, e a justiça dele estava no céu. Meu queridão, minha queridona, a tua justiça está no céu. E ele disse: vi também que não foi meu bom coração que tornou minha justiça melhor, nem tampouco minha má estrutura que fez minha justiça piorar. A minha justiça era o próprio Jesus Cristo. E agora as correntes caíram das minhas pernas. Em 1655, resolvido o seu problema na alma, ele foi convidado para pregar. Ele não era licenciado para pregar até 17 anos depois, mas a sua popularidade como pregador leigo explodiu. O funileiro havia se tornado pregador. Centenas e centenas de pessoas de todas as partes se uniram. Teve um dia que ele pregou para 1.200 pessoas às 7 horas da manhã em um dia da semana. Já com 30 anos, 10 anos de casado, sua esposa morre. Deixa ele com 4 filhos menores de 10 anos e um deles cego. Um ano depois, ele se casa com Elizabeth, uma mulher notável. No ano após o seu casamento, um ano depois, ele é preso. Porque havia uma regra estabelecida por Carlos II de que não poderia haver pregações públicas. Quando ele está preso, Elizabeth está grávida e aborta durante a crise. Elizabeth, que mulher notável, cuida dos 4 filhos que não eram dela, como madrasta. E entre idas e vindas da prisão, ele dá a Bunyan ainda mais 2 filhos. Em 12 anos, Bunyan escolhe a prisão e uma consciência limpa, ao invés da liberdade, uma consciência manchada pelo acordo de não pregar. Um dia perguntaram para ele: rapaz, o que você vai fazer quando você for solto? Ele falou: eu vou pregar. Então falaram com ele: então fica preso mais um pouco. Ele disse certa feita: eu decidi
sendo Deus Todo-Poderoso meu auxílio e escudo, que ainda sofreria se a vida frágil pudesse continuar por tanto tempo, até que o musgo cresça em minhas sobrancelhas, em vez de violar minha fé e meus princípios. Em 1672 ele é liberto da prisão, é licenciado pastor, continua pregando. Um celeiro é comprado, reformado como primeiro edifício, e ele é pastor pelos próximos 16 anos até a sua morte. Houve ainda uma prisão, porque sempre é importante precisar, entre 1675 e 1676, que tudo leva a crer que foi a época que o Peregrino foi escrito. Em 1688, mais precisamente no mês de agosto, ele viaja 80 quilômetros de Londres até Londres para pregar. Teve sucesso e depois uma viagem de outro distrito, volta a Londres a cavalo. Como estava chovendo muito, ele adoece com uma febre violenta. Em 31 de agosto de 1688, com 60 anos, ele falece. A minha fala sobre John Bunyan vem com uma expressão que se tornou famoso por um registro de Spurgeon, que lia o Peregrino todos os anos. Mas antes, é muito importante, mesmo que você não conheça o Peregrino, que eu lhe recomendo a literatura, tudo na escrita de John Bunyan era saturado com a Bíblia. Ele dizia, olha, para estas coisas eu não tenho pescado nas águas de outros homens. Eu só uso a minha Bíblia e a minha concordância, a minha única biblioteca. E agora sim, a frase famosa de Charles Spurgeon a respeito de John Bunyan. Fúrio em qualquer lugar, e você descobrirá que o seu sangue é pura Bíblia. A própria essência da Bíblia flui dele. Ele não pode falar sem citar um texto, pois a sua alma está cheia da palavra de Deus. É isso, amados. Esse é o testemunho. Dá um clique, João. Somos reféns das nossas falas. Logo temos de nos lembrar de quem somos e para quem servimos com as nossas palavras. Todas as vezes que eu leio essa frase, amados, fúrio em qualquer lugar do seu corpo, vai sair sangue e Bíblia. Tudo que ele falava, ele citava a Bíblia. É o desafio para nós como crentes nesta noite. Que tenhamos, me permita a expressão, sangue bíblico. Que as pessoas pisem no nosso calo e junto com o ai, a gente recita o versículo. Que as pessoas que nos traem, que nos desapontam, que nos decepcionam, junto com, poxa vida, Senhor, recebam um versículo. Que não tenhamos pessoas, amados e amadas, nessa face da terra que recebam xingamentos, açoitamentos nas nossas falas. Mas que aconteça o que acontecer, a gente se lembre de um versículo, e a gente cite um versículo, e a gente conforte com um versículo, e a gente confronte com um versículo, e ao disciplinar os nossos filhos pequenos, junto com as cintadas santas, e sejamos citando versículos das Escrituras. Que os acordos feitos entre marido e mulher não sejam feitos com acusações, trazendo à memória aquilo do passado, não. Mas que os acordos sejam pautados pelos conselhos eternos da palavra de Deus.
sangue bíblico. Custe o que custar, assumo o compromisso de, como diria Martinho Lutero, minha consciência está cativa às sagradas Escrituras. Abaixe sua cabeça. Vamos orar. Deus é a Bíblia. Tem que ser pela Bíblia. Nossas palavras não podem ser como que palavras sem utilidade alguma. Não podem ser conversas vãs, profanas, que prejudicam os ouvintes. Não podem ser palavras que se alastram como gangrena. Não podem ser, ó Pai. Não importa se somos ouro, prata, madeira ou barro, o fim deve ser vaso útil, santificado ao Senhor, comprometido com a Tua palavra. Que não sejamos dados aos conflitos, às contendas, mas que possamos ser conhecidos como pessoas comprometidas com a Tua palavra. Possamos dizer como salmista no Salmo 119, escondi a Tua palavra no meu coração, para não pecar contra Ti. No nome de Jesus. Amém. E amém. Ore silenciosamente. Meu queridão, meu queridão, minha queridona. Fúrio em qualquer parte do seu corpo. Vai sair Bíblia junto com o sangue. Esse seja o ideal a ser perseguido por mim e por você. Sejamos conhecidos como homens e mulheres de um livro só. O livro. A Bíblia. A palavra de Deus.